Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e criadora do método Fluência 30x9. Hoje nós estamos aqui para falar da nova música e também do CD novo do Paramore, que está assim, uma maravilha para você aprender inglês, então dê uma conferida. A gente vai falar, obviamente, da música Running Out of Time, como já diz no título desse vídeo, e tem muita, mas muita coisa boa para você aprender com essa música. Mas é claro, antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha no vídeo, também ativar o sino de notificações e, claro, vai comentando ao longo da aula quais foram os pedaços que você mais gostou e quais são as coisas que você aprendeu com esse vídeo aqui também. Lembrando que aqui, nesse canal, o seu comentário vira vídeo, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já pode deixar aqui e não precisa ter necessariamente relação com o vídeo de hoje. Pode ser qualquer dúvida, qualquer pergunta. Manda aí. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o título da música. O que significa Running Out of Time? Running out of time. Running out of time significa não ter tempo, né? Estar com falta de tempo. Inclusive, você já pode anotar esse phrasal verb aí, que é o to run out of. To run out of, que é estar sem alguma coisa. Você pode usar isso para falar que acabou o ovo, o leite, o açúcar na sua casa. We are running out of milk. We are running out of sugar. We are running out of eggs. Então já anota aí. To run out of significa não ter algo ou sentir falta de algo. Ou faltar algo, de fato. Então vamos para a letra. I'm running out of time. Eu estou sem tempo. Said I was gonna take some flowers to my neighbor, but I ran out of time. Então, uma coisa que você vai ver bastante ao longo dessa música são verbos no passado, tá? Temos muitas contrações, temos umas reduções muito interessantes nessa música, mas de forma geral, muitos verbos no passado. E também você vai ver que as frases estão muito ligadas, e vamos prestar atenção quais são esses conectores aí, tá bom? Said I was gonna take some flowers to my neighbor. Então, eu disse que eu iria levar flores ao meu vizinho, né? Então, said é o passado do verbo say. Então, eu disse, né? Eu disse que eu levaria. I was gonna take some flowers to my neighbor. E esse I was gonna significa I was going to, né? Era algo que eu tinha planejado. Eu iria fazer isso, mas acabou que as coisas mudaram. E aí, como que a gente vê o resultado disso, né? Você disse que você tentaria fazer isso, mas... E aí a gente tem o but, né? But I ran out of time. Mas eu fiquei sem tempo, tá bom? Então... eu disse que eu levaria flores para o meu vizinho, mas eu fiquei sem tempo. Então, fica aí a dica da estrutura para você, que é o I was going to, I was gonna, que é a mesma coisa, e um verbo depois. Então, eu iria fazer isso. So, I was gonna study English, but my mother called me. Eu não sei, né? Eu ia estudar inglês, mas a minha mãe me ligou. Ou, por exemplo, I was going to go out tonight, but I have to study English. Né? Então, eu iria sair hoje de noite, mas eu tenho que estudar inglês. Você sabe o que é melhor para o seu futuro. Cada um com as suas escolhas, né? Então, são opções. Tem que trazer todos esses exemplos para a sua realidade e para o seu dia a dia. É assim que você vai aprender inglês com música, não se esqueça. E aqui é interessante também observar o verbo take, porque você take something to someone, né? Você leva algo para alguém. E como a gente tem mais um verbo de movimento aqui, né? Como o go, o move, o dance, todos esses verbos que demonstram uma movimentação, a gente usa o to. Certo? Então, I go to work. I'm moving to another city. I was gonna take some flowers to my neighbor. Né? Então, você fala o que você tá levando e para quem? To my neighbor. But I ran out of time. Mas eu fiquei sem tempo. E aqui é a mesma coisa do título, tá? Só que é no passado. Então, por isso que não tá running e nem run, tá? Ran. But I ran out of time. Mas eu fiquei sem tempo. Mais uma vez, esse phrasal verb tá no passado. Então, prestem atenção nas conjugações. Didn't wanna show up empty-handed to the party, but I ran out of time. Inclusive, em todos os versos, você vai ver que não é mencionada a pessoa que está realizando a ação. Então, inclusive, no I said, não tem o I, é só said. Na segunda frase também, didn't wanna, mas é I didn't wanna, né? Então, didn't wanna show up to the party empty-handed. Então, eu não queria, didn't, coloca a frase no passado. O not na negativa. Wanna, want,
to. Eu tô falando dessa forma porque eu já falei sobre todos esses aspectos aqui no canal. Inclusive, tem uma playlist só sobre os tempos verbais. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês também. Essa aula que eu falo sobre o passado, eu falo sobre os verbos regulares, irregulares, tudo completinho pra vocês. Também já expliquei essa questão de falar wanna ao invés de falar want, to, gonna, ao invés de falar going to. Todas as aulas eu vou deixar aqui na descrição. Essa combinação, né, empty-handed, o que ela significa? Empty é vazia. Hand vem de mão. Então, empty-handed é uma característica. Mão vazia. Estar de mão vazia. Ter as mãos vazias, né? E ela fala, eu não queria chegar pra festa de mãos abanando, né? Tipo assim, sem nada. But I ran out of time. Mas eu estava sem tempo. Eu fiquei sem tempo. Said I'd walk the dog a little further than the driveway tonight. The extra mile. Então, aqui tem algumas questões bem culturais importantes. Então, ela disse, said I would walk the dog a little further. Então, eu disse que eu iria andar com o cachorro um pouco mais pra frente, um pouco mais longe, né? Andar mais com o cachorro. Than the driveway, mais do que a entrada. Essa entrada, the driveway, é algo bem comum aqui nos Estados Unidos, que é onde você tem a parada do carro. Então, geralmente, as casas aqui, você tem a casa com a garagem e o jardinzinho. E na frente da garagem, você tem a driveway, que é onde você pode estacionar o seu carro se você não usar a garagem como garagem. Se você usar a garagem para um storage, por exemplo, que é para guardar entulho. Tem muita gente que faz isso. Então, driveway é esse espaço que fica na frente da garagem, onde as pessoas normalmente estacionam o carro, tá? Então, ela fala, eu disse que eu andaria um pouco mais com o cachorro, mais do que a driveway, mais do que essa entrada do carro. The extra mile. Então, tipo assim, a fazer um esforcinho, dar um passinho a mais. É como se fosse uma expressão. Mas extra mile é uma milha a mais. E o que é uma milha, gente? Uma milha é um pouco menos do que 1 quilômetro. Então, ela falou, pra caminhar um pouquinho a mais, pra dar uns passos a mais, né? The extra mile. E aí ela diz mais outra frase. Thought I would send a card with my condolences, but damn, I ran out of time. Então, eu achei que eu enviaria, né? I thought, inclusive, thought com TH, tem aula sobre TH aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. Então, eu pensei que eu enviaria um cartão com as minhas condolências, né? Aparentemente, alguém que ela conhece faleceu. Então, eu achei que eu ia fazer isso. Mas, caramba! But damn! Damn! O que é damn? Damn é tipo um caramba, mas puxa vida, mas caraca. I ran out of time. Eu fiquei sem tempo. Então, assim, damn não é um palavrão, mas é tipo um putz grila, né? Causa aquele choque. Fica aí, é uma opção pra você usar. Ok? Então, esse é o primeiro verso. Ela sempre apresenta o cenário ideal, mas ela não teve tempo. Apresenta o cenário ideal, mas ela não teve tempo. Para refrão. Pre-chorus. Intentions only get you so far. Aqui é muito interessante observar essa primeira frase. Intentions only get you so far significa as intenções têm um limite. As intenções só podem te levar até certo ponto. Né? Intenção é uma coisa, agir é outra, que é basicamente o que ela tem falado, né? A minha intenção era fazer isso, mas eu não fiz. Ou seja, do que adianta só ter a intenção? What if I'm just a selfish prick? No regard. Oh my goodness! What if? E se? É muito interessante essa estrutura, né? E se? What if? What if elephants could fly? E se os elefantes pudessem voar? What if I could live abroad? E se eu pudesse morar fora do país? What if I could get my paycheck in dollars? Né? E se eu pudesse receber o meu pagamento em dólares? Já pensou nisso? Eita, que sucesso! Então, what if é uma estrutura bem interessante de se pensar quando está se indagando, se perguntando, refletindo sobre possibilidades. What if? What if you subscribe to the channel? Huh? What would you get from that? Então, e se você se inscrevesse no canal, o que você ia ganhar com isso? Muito conhecimento em inglês, muitos aprendizados, muito entretenimento e muita coisa de boa relacionada ao inglês e à cultura americana. Então, bora clicar no botãozinho vermelho aí. Então, what if I'm just a selfish prick? Oh my God. Então, selfish é uma pessoa egoísta. She's so selfish. 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 E prick é canalha. Trouxa, idiota, assim, é um xingamento. Mas ela tá refletindo para si mesma, né? E se eu for simplesmente uma egoísta tola, uma canalha egoísta? Ela tá refletindo sobre o próprio behavior, o comportamento dela. No regard, sem considerações, ela não tá nem aí pra ninguém.
What if I'm just a selfish prick, no regard? That hurts. E aí a gente vai pro refrão. I'm always running out of time. I'm always running out of time. É só isso. Eu estou sempre sem tempo, eu estou sempre sem tempo. E mais uma vez, assim como eu sempre digo, você tem que trazer essas coisas para sua aplicação no seu dia a dia. Run out of time, se isso é uma realidade para você, você precisa ter esse vocabulário na ponta da língua. E mais uma vez, esse sim é um phrasal verb, mas como a gente já conversou aqui no canal, não existe um período certo para você começar a aprender phrasal verbs. Phrasal verb é para todo mundo, tá? Desde o primeiro dia, você falou, quero aprender inglês. Você já vai aprender phrasal verb. Sabe por quê? Wake up, get up, work out, né? Então, assim, acordar, levantar, malhar, esses já são phrasal verbs. E run out of também. Então, assim, sem desculpas, meu povo. Bora pro segundo refrão. Never mind, I hit the snooze on my alarm 20 times. But I was just so tired. E esse never mind é tipo assim, deixa pra lá, nem faz mal, e tanto faz. Never mind, I hit the snooze on my alarm 20 times. But I was just so tired. Então é tipo assim, e daí? Eu coloquei, né, apertei ali o soneca no meu alarme 20 vezes, porque, poxa, eu tava tão cansada. But I was just so tired. I was just so tired. Eu tava tão cansada. Mais uma vez, essa é a parte da sua realidade. Você precisa saber essas frases. Então, no passado, I was just so tired. No presente, I am just so tired. No futuro, I will be so tired. Tá muito engraçada essa música, porque eu acho que vários de nós podemos nos relacionar com o que ela tá falando, né? Tô me vendo nessa situação aí. Você não tá sozinha. There was traffic, spilled my coffee, crashed my car. Otherwise, I would be here on time. Então ela fala, there was traffic, tinha trânsito, there was, tô descrevendo uma situação. There was, tinha, não é there is, não é tem trânsito, tinha trânsito, que ela tá dando uma desculpa, né? There was traffic, tinha trânsito, spilled my coffee, derrubei meu café, and crashed my car, e bati meu carro. Otherwise, se isso não tivesse acontecido, I would be here on time. Eu teria chego no horário, eu teria chego a tempo. Duvido. Então, mais uma vez, um monte de verbo no passado. There was traffic. Spilled my coffee. Crashed my car. E I would have been here on time também é uma estrutura muito interessante porque a gente tem o verbo modal would, que tem aula aqui no canal pra vocês, e a gente usa o present perfect. I would have been here on time. Eu chegaria aqui a tempo. E ela apresenta depois mais 2 outros verbos modais. Shoulda, coulda, wouldn't matter, ultimate alibi, you know it's a lie. Então, deveria, shoulda, poderia, coulda, wouldn't matter, não importaria, né? Não importa. E por que ela fala shoulda e não fala should? Por que ela fala coulda? Por que ela não fala could? Porque é como se a gente tivesse uma continuação aí. Should have done this, could have done this. E é justamente essa junção de sons que faz com que a gente fale shoulda e coulda. Então é como se ela tivesse a intenção de falar a frase I should have done this, I could have done this. Que é praticamente o que a gente teve na última frase, né? Então, o would have been here on time, should have been here on time, could have been here on time. Então, a gente acaba trazendo o shoulda, coulda para dar essa intenção e ela continua a frase. Wouldn't matter, né? Não importaria, de qualquer forma. Ultimate alibi, que é um álibi final, o álibi maior, o maior álibi de todos, né? Que é ela mesma. Tipo, ela mesma tentando se enganar, uma loucura. E aí ela termina, you know it's a lie. Você sabe que é uma mentira. You know it's a lie. Então, shoulda, coulda, wouldn't matter, ultimate alibi. You know it's a lie. E ela fala, there was a fire. E there was a fire não é teve um fogo, é teve um incêndio. Se a gente for traduzir, a melhor tradução é essa, tá? Então, there was a fire. Teve um incêndio, aconteceu um incêndio. E na vozinha de trás, assim, mais escondida na música, ela fala metaphorically, ou seja, metaforicamente. Não é exatamente isso. Metaforicamente, there was a fire. E a próxima que ela fala é be there in 5. Be there in 5. Inclusive, eu postei um trechinho no meu Instagram explicando qual que é a diferença de be there in 5 e be there at 5. Se você quer saber, vai lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês dessa postagem. Mas enfim, be there in 5 significa estarei aí em 5 minutos. Então, sempre quando a gente usa in, é com essa intenção de mostrar que você vai completar uma ação, vai terminar
uma atividade em um período de tempo. Ou a gente geralmente usa 1 minuto ou hora. Então, por exemplo, be there in 5. Estarei aí em 5 minutos. Or I'll get there in 2 hours. Então, eu vou chegar lá em 2 horas, né? Vou fingir que eu tô aqui viajando. I'll get there in 2 hours. E assim como ela falou metaphorically, ela fala hyperbolically, que é hiperbolicamente, ou seja, ela tá exagerando muito que ela vai conseguir chegar a esse horário, porque jamais que ela chega aí em 5 minutos. Pode contar aí umas 2 horas pra frente. E aí ela repete o que ela já falou antes no pré-refrão. Intentions only get you so far. Intentions only get you so far. As intenções te levam até certo ponto. E tem a vozinha lá do fundo falando It was on my list, I swear I meant to get to it. It was on my list, I swear I meant to get to it. It was on my list, estava na minha lista. I swear, eu juro. I meant to get to it. Eu iria fazer isso, eu iria terminar isso. I meant to get to it demonstra sua intenção de realizar algo. Mostrando que estava na sua lista, você tinha intenção de entregar, de finalizar, de realizar o que estava na sua lista ali. Então, it was on my list, I swear I meant to get to it. Inclusive é bem assim, bem retinho, bem rítmica essa voz que fica aí nesse pré-refrão, entre essas duas falas. A próxima, a harsh reality to discover. Então é uma realidade dura, inclusive essa é uma ótima palavra para você aprender. Não é hard, não é difficult, é harsh, é duro, é difícil. É difícil to grasp, de absorver, de entender, to discover, né? Então é uma realidade difícil de descobrir. E a gente vai pro refrão. I'm always running out of time. Eu sempre estou sem tempo. She's always running out of time. Ela está sempre sem tempo. Então aqui também é legal, inclusive, para você aprender ações contínuas e a diferença na conjugação do verbo to be. Pro I am always running out of time. And she is always running out of time. Exercício que você pode fazer é pensar nessa frase para todos os sujeitos que tem no inglês, né? Como uma prática, justamente por conta do verbo to be, que, dependendo, você pode ter uma dificuldade. Então, assim, você já associa esse phrasal verb com a conjugação. Show de bola. E a gente vai pra parte C, que é a última parte diferentona da música, que é Why we gotta be in a rush? My watch is just for decoration. Então ela fala, por que a gente tá sempre correndo? Por que a gente corre tanto? Why we gotta be in a rush? My watch is just for decoration. O meu relógio é só para decoração, é só mais um accessory, é só mais um acessório. Look, I showed up early for once. Olha, look! Inclusive você pode usar quando você for mostrar algo novo para alguém, mostrar algo que alguém postou, algum babado, alguma novidade. Look, she's dating again. Look, I got a good grade. Então, olha, ela tá namorando de novo. Olha, eu peguei uma nota boa, né? Eu tirei uma nota boa. Look, I showed up early for once. Olha só, eu cheguei cedo pelo menos uma vez. Now, that's a new sensation. Now, that's a new sensation. Ou seja, a partir de agora, essa é a sensação do momento. Então, ela nunca mais vai atrasar, ela nunca mais vai chegar tarde. Essa que é a novidade do momento. E aí ela continua, ela fala We're running out of time. Então, aquele exercício que eu já te propus, aqui ela faz um pedacinho dele pra você e com você. Então, we're running out of time. She's running out of time. I am running out of time. He is running out of time. You are running out of time. And they are running out of time. Tudo bem, gente? Então, essa é a música. Essa é a Running Out of Time, do Paramore. É uma música incrível. Eu super sugiro para que, depois dessa aula aqui, você vai correndo escutar essa música e treinar com todas as dicas que eu te dei. Dá uma olhada nas palavras que vêm antes ou depois dos termos que você já conhece. Porque talvez essa música, por exemplo, se você não tivesse conhecido aqui nesse vídeo, você poderia entender várias coisas pela primeira vez se você só desse um pouquinho mais de atenção para ela. E isso que a gente fez nessa aula aqui, você pode fazer com qualquer música que você goste. Esse é o principal incentivo dessa aula aqui. Para que você se divirta, para que você estude músicas em inglês, cante em bom tom e se desfaça de todos esses pensamentos e vozes negativas aí que estão na sua cabeça falando que você não vai alcançar a fluência no inglês. Porque sabe o quê? Eu acredito em você. Então vamos embora. Se por algum motivo você ainda não tenha se inscrito no canal, clique aí no botão vermelho e faça parte da nossa família que cada vez está ficando maior, mais linda. Curta o vídeo, também deixe o seu comentário com qual expressão esse phrasal verb do run out of time você já conhecia. Enfim, deixa aqui embaixo. Lembrando que todas as aulas, vídeos e playlists que eu mencionei ao longo do vídeo estão aqui na descrição desse vídeo. Ative também o sino de notificações para você não ficar por fora de nada do que a gente tem compartilhado por aqui. And thank you so much for being
being here with me once again, and I hope to see you on the next one. Bye! Pra vocês, a aula é aqui, né? Na verdade, eu sempre erro. Senda, você senda. Meu Deus.